A Ultrafarma também é ótica. Os melhores preços em remédios, agora em óculos. Ultra promoção de óculos completo, armação MX, mais par de lentes para perto ou para longe com antirreflexo a partir de R$10 de R$14,90. Armação MX mais par de lentes multifocais Ultra Digital a partir de R$10 de R$34,90. Acesse o site www.óticasultrafarma.com.br e consulte a loja mais próxima de você. Vem cá, é verdade que em julho tem ultra descontão na ultrafarma.com? Claro que tem! Dá pra comprar remédio de marca bem mais em conta? Clica aí que dá! Dá pra garantir descontos gigantes nos genéricos? Clica aí que dá! Dá pra comprar vitaminas com preços super acessíveis? Clica aí que dá, Botini! E pra economizar em produtos de beleza e higiene pessoal, hein? Clica aí que dá! Quer saber se o Ultra Descontão dá os maiores descontos? Na ultrafarma.com é certeza que dá! Peregrinos no mundo vivemos, caminhando em busca do céu. Peregrinos ao templo viemos, procurando encontro com Deus. Um bom dia a você, telespectador, a você, internauta, que acompanha a programação Ultrafarma com apoio de Sidney Oliveira. Iniciamos mais um programa Devotos do Bom Jesus de Iguape, nesta quarta-feira, 7 de julho de 2021. Estamos na 14ª semana do tempo comum, o tempo do crescimento do reino. Jesus anuncia o reino de Deus. Jesus anuncia a boa nova do Evangelho a todos aqueles que muitas vezes estão esquecidos, estão abandonados. E nós também somos chamados a perceber essa ação de Jesus no comum, no cotidiano, no dia a dia. Não são em eventos grandiosos, eventos que fazem barulho, que a graça de Deus se manifesta, mas é nas coisas pequenas, nas coisas simples, nas nossas relações diárias, nas nossas conversas diárias, no nosso trabalho, no nosso estudo, que Deus se manifesta. E nós somos chamados a perceber isto e dar graças a Deus pela sua presença na nossa vida. Ao longo do nosso programa, você pode enviar a sua mensagem, o seu pedido de oração para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Lembre-se de identificar o seu pedido, de identificar a sua mensagem. É importante que você coloque o seu nome, a sua cidade, o seu estado, de forma que ao ler o seu pedido de oração, as pessoas possam rezar por você e pelas suas intenções. Nós iniciamos hoje, ontem foi concluída com a prece de Jesus, o capítulo 9 do Evangelho de São Mateus, e hoje nós começamos um novo capítulo, o capítulo 10 do Evangelho de São Mateus. A cada capítulo nós vamos nos envolvendo no verdadeiro sentido, no verdadeiro significado do reino de Deus que Jesus anuncia. Vamos pedir a Deus que esta boa palavra do bom Jesus que vamos ouvir agora possa produzir frutos na nossa vida, na vida daqueles que nos cercam, na vida daqueles que nós amamos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.
do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidades. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de ontem, que era o encerramento do capítulo 9, como eu disse agora no início do programa, ele se conclui com uma prece de Jesus. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Então, nesta lógica, o Evangelho de São Mateus, após esta prece de Jesus, ele apresenta o chamamento dos discípulos, dos apóstolos. Então, ele apresenta primeiramente o chamado, colocando o nome de cada um dos apóstolos e depois a sua missão. A Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha, o CELAM, realizada em Aparecida no ano de 2007, ela vai nos lembrar muito bem a importância do chamado, discípulos e missão, missionários, caminharem juntos. Então, nesta conferência foi cunhada esta expressão, discípulos missionários. Então, quer dizer que nós não podemos viver uma missão sem sermos discípulos. E não podemos ser discípulos se não formos missionários, se não vivermos a missão que Jesus nos aponta, a vocação que Jesus concede a cada um de nós. E Jesus chama para si aqueles que serão operários, que serão os seus operários para a messe, fazendo e dizendo tudo aquilo que ele primeiro fez e diz. Ele primeiro curou os doentes, ele primeiro foi a todos os lugares e agora ele chama os seus discípulos a fazerem os mesmos. E aqui é interessante, se nós podemos assim dizer, que com este episódio do Evangelho de São Mateus, nasce a igreja. É aqui que nasce a igreja, que nós chamamos de católica, apostólica, romana. O que será que significam estas três expressões? Elas têm muito a ver com o Evangelho de hoje. Então, nós dizemos que a igreja é católica. O termo católica, católico, nasce da expressão grega katolikos, que quer dizer, que significa todos juntos. Ou seja, a igreja, ao ser chamada católica, ela está querendo dizer que é uma igreja para todos, é uma igreja que acolhe todos, é uma igreja universal, ou seja, é para todo mundo, para todos os povos, para todas as raças. E é nesse sentido que Jesus chama 12 apóstolos, porque 12 eram no Antigo Testamento o número das tribos de Israel. Então eram 12 tribos de Israel.
Então, quando Jesus chama 12 apóstolos, está dizendo: a salvação, a igreja é universal, é para todos os povos. E quando nós vemos uma igreja que se abre a todos, nós vemos uma igreja que se abre também a bons e maus, a santos e a pecadores, a pessoas com ideias e culturas diferentes. A gente vê isso muito bem expresso na escolha que Jesus faz dos seus apóstolos. Nenhum técnico de esportivo, por exemplo, nenhum chefe de departamento, ninguém que age segundo as lógicas deste mundo, jamais colocaria os 12 apóstolos de Jesus trabalhando no mesmo grupo, competindo no mesmo time. Jamais. Isso porque, se nós olharmos os 4 primeiros nomes que são ditos, eles eram judeus. E estes judeus, eles pagavam impostos a Roma. E quem é que cobrava os impostos? Era Mateus, o 5º discípulo, o 5º apóstolo. Ou seja, estavam no mesmo grupo aqueles que eram oprimidos pelo poder de Roma e aquele que em nome de Roma os oprimia. Então isso também já não podia dar muito certo. Depois nós vamos olhar, lá estava Simão, que o texto vai nos colocar que era o zelota, ou seja, era um cananeu. Os cananeus eram um povo que guerreavam, buscando a independência de Roma. Então eles eram guerreiros, eles eram lutadores, eles iam à guerra contra a opressão de Roma. Então também podemos dizer que ele era um homem briguento e lá estava no grupo de Jesus. Depois todos esses estavam juntos com o Iscariotes. Além de traidor de Jesus, porque Iscariote já significa exatamente aquele que trai, aquele que apunhala, aquele que é mentiroso. Então, nas guerras, os Iscariotes eram aquele povo que apunhalavam os inimigos pelas costas. Então, vejam que grupo diversificado dos apóstolos de Jesus. Gente que, pela lógica humana, jamais estaria junto, jamais seria compatível, jamais daria certo alguma coisa com esse grupo tão diverso. Então, nós podemos dizer que a igreja ela é formada por diferentes pessoas, de diferentes pensamentos, de diferentes ideais, mas todos unidos no anúncio do reino de Deus. É por isso que a igreja é, portanto, católica. Nós dizemos também que a igreja é apostólica, não simplesmente porque ela foi fundada sobre o alicerce dos 12 apóstolos, das 12 colunas, mas ela também é chamada apostólica porque ela é formada de apóstolos. Nós somos discípulos e missionários. Nós, como filhos e filhas da Igreja Católica, como batizados, nós devemos ir ao encontro das pessoas para curar as suas feridas, para curar as suas enfermidades, como diz o Evangelho de hoje. E por fim, a expressão romana. Somos romanos porque estamos unidos por um sinal visível. A unidade da igreja se manifesta por um sinal visível. E este sinal visível é o Papa, agora neste momento, o Papa Francisco. Então todos os católicos apostólicos do mundo inteiro estão unidos por um sinal, que é a figura do Papa. E este Papa está na cidade de Roma, está no Vaticano. Por isso, nós devemos ser muito romanos,
muito unidos ao Papa, apesar das nossas diferenças, das nossas culturas, do nosso jeito de ser, sempre unidos àquele que conduz a Igreja e a confirma na unidade. Então, aqui neste Evangelho nós podemos encontrar o sentido para o nome da nossa Igreja católica, apostólica e romana. E também o romana está no sentido de que toda a nossa missão, nós vamos ver na segunda parte do Evangelho de hoje, que aqueles 12 que Jesus chama, ele envia em missão. E toda a missão, ela começa na comunidade e ela termina na comunidade. Os discípulos partem, mas depois retornam, trazendo os frutos. Então, nesse sentido também, nós dizemos que a igreja é romana. Então, nós vemos que Jesus, nos primeiros versículos do Evangelho, chama a cada um pelo seu nome. Ou seja, não somos nós que escolhemos seguir Jesus como mestre. A gente falava isso a semana passada, mas é Jesus que nos escolhe. É Jesus que nos chama pelo nome para sermos seus discípulos. É o que nós vemos na profecia de Jeremias: antes que fôssemos formados no ventre de nossas mães, Deus já nos amava, Deus já nos escolhia. Em seguida, depois, nos versículos 5 e 6, Jesus dá os primeiros passos para essa missão. A primeira coisa que os discípulos missionários devem fazer é ir ao encontro das ovelhas perdidas e abatidas da casa de Israel. Ou seja, para que a gente possa anunciar a salvação aos homens, a gente precisa primeiro ter o nosso coração curado. Então Jesus está dizendo isso: procurem aqueles que são da casa de Israel, ou seja, procurem aqueles que são da comunidade, aqueles que são da igreja e que por algum motivo estão com os corações feridos, estão perdidos, estão marginalizados, estão distantes da vivência do Evangelho. Procure esses e traga esses de volta, traga de volta. E depois, quando estiverem tratados, curados, aí nós vamos na direção dos outros, aí nós vamos em busca das outras ovelhas. E aqui Jesus também vai nos colocar que a nossa missão, ela deve ser dinâmica. O lugar do nosso trabalho, o lugar da nossa missão é a estrada. Ou seja, Jesus vai dizer aqui: por onde andares. Ou seja, o lugar da nossa missão é a estrada. E qual é a mensagem que nós devemos anunciar? Aqui também vai dizer no versículo 7. Qual é a mensagem que deve ser anunciada? É uma ideologia? É uma ideia nossa? É uma filosofia de vida? Não. É a alegria de viver, é a felicidade, é a liberdade, é a vida plena que nós devemos anunciar. Em outras palavras, é o reino de Deus que nós vamos anunciar a todos aqueles que estão próximos a nós. É Jesus que chega para nos salvar, é Jesus que chega para nos libertar. Desde o início do mês passado, desde o começo dos nossos programas, nós estamos ouvindo o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8, o 9 do Evangelho de São Mateus. E estes capítulos, eles nos mostram exatamente aquilo que é o reino de Deus. Jesus nos ensinou valores de fraternidade, de liberdade, de alegria e de paz. Este é o reino de Deus. Este é o reino que Jesus anuncia. Então, a partir de amanhã,
porque esse trecho do Evangelho é um pouquinho maior, então ele está dividido entre hoje e amanhã. A partir de amanhã, nós vamos ver mais alguns conselhos de Jesus para a missão. Nós vamos ouvir amanhã os versículos 8 a 15. Por isso nós paramos por aqui. Nós ficamos com esta palavra, com estes conselhos de Jesus até aqui. Ir ao encontro das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ir ao encontro daqueles que já conhecem Jesus e que estão distantes da mensagem do Evangelho. Fazer da nossa missão uma missão dinâmica, botar o pé na estrada, ou seja, igreja em saída que vai ao encontro das pessoas e anunciar o reino de Deus. Que o Senhor nos ajude na nossa missão, no nosso trabalho apostólico e que a gente possa narrar como discípulos e missionários essas experiências com o Evangelho. Amém. E nós continuamos com o nosso programa, este programa que tem o apoio, que tem o incentivo da Ultrafarma e de Sidney Oliveira. Esse programa que leva todos os dias à sua casa a mensagem do Senhor bom Jesus, aquele que nos garante a paz, nos garante a alegria, nos garante a serenidade e a liberdade. Bom dia, eu agradeço a Deus porque tomei a vacina da Covid-19. Júlia Braga Alves, de Carapicuíba, cidade de São Paulo. Então, que legal, uma pessoa dando graças a Deus pela vacina da Covid. Aqui em outras mensagens, ela diz que pegou a Covid e agradece a Deus porque se curou. E aqui hoje ela agradece porque tomou a vacina. Então, que alegria poder ver este testemunho e pedirmos a Deus que mais pessoas possam ter acesso à vacina o quanto antes. Esse é o nosso pedido a Deus. Bom dia, peço oração pela minha saúde. Eu sou Vera Lúcia Teixeira da Silva, moro em Embu das Artes, São Paulo. E também peço orações pela minha família que mora em Iguape. Então rezamos também por esses nossos irmãos iguapenses que enviam a sua mensagem. Bom dia, ore por minha mãe, Nair Duarte, que está com depressão, síndrome do pânico e também com problema no estômago. Meu nome é João Roberto, sou da cidade de Campinas, São Paulo. Então rezamos também por estes nossos irmãos que sofrem de depressão, que sofrem de alguma síndrome, ansiedade, pânico. Isso tem sido cada vez mais comum no nosso meio, depois deste ano e meio conturbado que nós vivemos. Agora nós começamos a respirar um pouco melhor, a respirar mais aliviados, mas foi um ano muito difícil para todo mundo e agora nós estamos experimentando os frutos amargos desse tempo de pandemia. Então queremos rezar se você está passando por depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade. Vamos rezar, vamos entregar a sua vida, este dom precioso a Deus. A Eli Silva de Praia Grande, ela pede oração por sua saúde, pede segurança e também por estabilidade emocional. Então, mais uma irmã pedindo por estabilidade emocional. A Fátima Aparecida Orleans mora no bairro do Tucuruvi, São Paulo, capital. Ela pede oração pela recuperação da saúde de duas amigas, Elma Delia e seu marido também, que estão com Covid. E por Mari Otaviano, que está também na luta contra o câncer. Então pede a intercessão, a ajuda do bom Jesus de Iguape. Então rezamos também por outros enfermos, né? Tanta gente com outras enfermidades também, precisando da graça da saúde, precisando da ação de Deus na sua vida, na sua história, na sua caminhada. O André Martins Paz de Oliveira
que sempre nos assiste, que todos os dias está enviando a sua mensagem, o seu pedido de oração da cidade de São Paulo, capital. Ele também nos pede orações nesse momento pelas pessoas que lutam contra a pandemia. Bom dia, meus irmãos, a paz esteja com vocês. Agradeço as orações que vocês fazem por mim e por minha família. Continuem a rezar por mim. Quem nos manda essa mensagem é o José Arnaldo Ferreira de Oliveira. Ele mora no município de Brasília de Minas, no estado de Minas Gerais. Então, que Deus abençoe também, meu irmão. Pode enviar o seu pedido, pode enviar a sua oração e nós continuaremos a rezar por vocês. Vamos nos voltar à imagem do Senhor bom Jesus, pedindo que Ele nos conceda as suas graças, as suas bênçãos neste momento de oração. A vossa bênção, ó bom Jesus, pedimos, com muita fé, de ti nos despedimos, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido, que o vosso povo seja protegido, dai-nos a bênção, ó bom Jesus querido. Rezemos ao Senhor bom Jesus. Senhor bom Jesus, eu creio em vós. Eu creio que o Senhor é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Creio que o Senhor é a palavra que nos conduz à vida, a verdade que nos liberta e a vida que nos enche de alegria. Senhor bom Jesus, que sempre vos mostraste cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Escutai esta nossa oração. Perdoai meus pecados, não me deixeis cair na tentação e livrai-me de todo o mal. Aumentai minha fé, minha esperança, que eu esteja sempre a serviço do Evangelho, que eu possa partilhar as dores e as angústias, as alegrias e as esperanças, e andar junto com meus irmãos no caminho do vosso reino. Que eu tenha um coração cheio de amor, aberto e disponível para a minha família. Dai-me saúde, que nunca falte o pão suficiente em nossas mesas. Amém. Que o Senhor bom Jesus possa abençoar você, abençoar a sua vida, a sua família, possa ouvir atento cada pedido, cada prece que você traz no seu coração. Obrigado, Ultrafarma, obrigado, Sidney Oliveira, pelo apoio que tem oferecido à evangelização. Obrigado a você que nos acompanha e que assiste diariamente este programa e que partilha esta palavra com os irmãos e irmãs. Eu espero você amanhã, quinta-feira, para mais um encontro com o Senhor bom Jesus. Deus te abençoe. Peregrinos no mundo vivemos, caminhando em busca dos céus. Peregrinos ao templo viemos, procurando encontro com Deus. Vem cá, é verdade que em julho tem ultra descontão na ultrafarma.com? Claro que tem! Dá pra comprar remédio de marca bem mais em conta? Clica aí que dá! Dá pra garantir descontos gigantes nos genéricos? Clica aí que dá! Dá pra comprar vitaminas com preços super acessíveis? Clica aí que dá, Botini! E pra economizar em produtos de beleza e higiene pessoal, hein? Clica aí que dá! Quer saber se o Ultra Descontão dá os maiores descontos? Na ultrafarma.com é certeza que dá!